Bom dia, irmãos. E é bom ter você aqui. Quero convidar você a sentar, dar uma relaxada agora. Né, Gilson? É tão bacana ver isso daqui, né? O pessoal se reúne para bater papo, é muito legal. Quando você entrou aqui essa manhã, você provavelmente, cada um de vocês recebeu um pequeno versículo de Lucas capítulo 2, versículo 10 e 11, que a Penha distribuiu para cada um de vocês, que é o texto que fala sobre a anunciação da vinda do Messias, a alegria da anunciação da chegada do Salvador. E não somente de um Salvador, mas o próprio Cristo, o Senhor, diz o texto. Glória a Deus por isso. Cristo, o Senhor. Ele é o motivo do Natal, né? E nós gostamos de luzes, gostamos de presentes, gostamos de árvores, mas Ele é o motivo do Natal. Se você tem tua Bíblia aí, abre comigo Lucas capítulo 14, versículos 12 e 14. Jesus está num banquete. Jesus foi convidado por uma pessoa para jantar na casa dele. E durante o jantar, Jesus então diz ao convidado, né, ao que o havia convidado, algumas coisas. E você encontra isso em Lucas capítulo 14, versículos 12 até 14, que diz assim: Então Jesus disse ao que o tinha convidado: Quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se você assim o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Pensa um pouco, né? Seria conveniente para nós aqui hoje, essa manhã, pegar esse texto e espiritualizá-los, dizer que nós, como igreja, somos igual a esse homem que convidou Jesus. Que a missão da igreja é ir para os pobres. Poderíamos falar de campanhas, né? De campanhas de arrecadar cestas básicas, ou cada igreja adotar um orfanato, mas Jesus está falando para um indivíduo, Jesus não está falando para uma igreja. E aqui o que Jesus diz ao anfitrião do banquete foi que esse homem deveria chamar os doentes, os mancos, aleijados, os pobres, para ser hospitaleiro com eles. Foi chamá-los para dentro da casa dele. Não é mais fácil a gente ir levar uma cesta básica lá numa comunidade pobre, você leva lá e vai embora. Agora, você chamar a família para quem você está levando essa cesta para dentro da sua casa, que inconveniente, não é? Muito inconveniente. Não estou dizendo aqui para você fazer isso. Mas fato é, o que Jesus está querendo ensinar a esse homem é que Deus quer que seus filhos não apenas sintam a barriga cheia, mas os filhos de Deus também precisam sentir um coração que se importa por eles. Então nós às vezes é fácil de encher a barriga de alguém, porque é só levar uma cesta básica para alguém, um panetone, um frango, alguma coisa assim. Mas de demonstrar um coração que se importa por eles é muito mais difícil. E isso, às vezes, demanda de nós sacrifícios que a gente não gosta de fazer, né? De trazer para dentro da sua casa, de trazer perto de você para cuidar dessas pessoas. Mas o texto, o princípio dele nos ensina a fazer exatamente isso. Se Jesus mora em nossa vida, se Jesus habita em nós, nós devemos saber a resposta para as necessidades. Mesmo quando a gente não está muito afim de fazer. Mas glória a Deus, graças a Deus que Deus num dia veio para esse mundo, como Lucas capítulo 2 diz, veio para esse mundo como Salvador, nos resgatou para que nós pudéssemos também representá-lo aqui na terra. Eu e você somos representantes de Cristo, nós carregamos o amor de Cristo para os outros. E as pessoas vão conhecer Jesus não pelo que nós falamos muitas vezes, mas pelas nossas atitudes. Que Deus nos ajude nessa manhã, onde nós vamos celebrar o Natal. Domingo que vem não teremos culto. Se você encontrar alguém que não está aqui essa manhã, por favor, estenda a ele esse comunicado, para que ele não venha aqui domingo de manhã e ache tudo fechado e ache que Jesus voltou, né? Então, já pensou?
A pessoa chega aqui e diz, Jesus voltou e eu fiquei. Então vamos avisar as pessoas, não, Jesus, talvez ele volte mesmo, a gente não sabe, né? Mas caso ele não volte, não teremos culto domingo que vem, tá bom? Então, gente, como? Domingo que vem, então, não teremos culto, mas hoje, então, celebraremos o nosso Natal. Não o nosso Natal, mas as comemorações do Natal. Vamos orar, convidando ao Senhor para fazer parte dessa programação, dessa celebração nessa manhã, porque Ele é o motivo de estarmos aqui esse dia, e é uma alegria ter cada um de vocês aqui. É bom comemorar juntos a chegada do Messias, né? Quando nós celebramos o Natal da chegada do Messias. Vamos orar. Bendito o nome do Senhor. Bendito seja o Teu nome para sempre, Senhor. Deus, nessa manhã nós queremos pensar e meditar um pouco sobre o que acabamos de ler nesse texto, que o Senhor, quando foi convidado para um banquete, nos leva a lembrar também de um filho seu, que é morador de rua, sem perspectiva, sem ter alguém que se importe com ele. Deus, que nós tenhamos um coração que também bata por essas pessoas, assim como o seu coração bate. Perdoe cada um de nós por não ter feito mais por aqueles que têm tão pouco. Ajude-nos também a dar mais de nós mesmos. Que louvores possam subir cada vez mais de pessoas que só têm o Senhor, mas que veem em Teus servos o Teu amor. Nós queremos ser aqueles que demonstram e representam o Teu amor aqui nessa terra. Então nos ajude com isso, Senhor. Essa manhã também queremos celebrar o Teu nome, Pai, porque um dia o Senhor veio a esse mundo como uma criança frágil, veio a esse mundo como um ser humano, mas não permaneceu assim, porque o Senhor um dia veio trazer aquela paz que há tantos anos o mundo almejava, desejava, e hoje nós podemos já experimentar, mesmo que por poucas frações, o Teu grande amor e um pouco dessa eternidade, que um dia na totalidade receberemos junto com o Senhor. Então, muito obrigado pela Tua vinda para esse mundo, muito obrigado porque o Senhor nasceu, viveu entre nós, morreu e ressuscitou. Te agradecemos, Senhor, por essa manhã. Obrigado por cada pessoa que está aqui. Obrigado porque nós podemos depender do Senhor, andar como o Senhor andou, aplicar os princípios que o Senhor nos ensinou em nossa vida. Nessa manhã celebramos o Teu nome, celebramos a Tua chegada entre nós, celebramos também a salvação que chegou entre nós. Obrigado por essa manhã, Senhor, obrigado por esse dia. Amamos o Senhor e oramos em nome de Cristo. Amém. Amém. Mais um Natal, né? Vocês já perceberam que a gente gasta um bom tempo montando a árvore, colocando as bolas, colocando as luzes, aí enfeitamos a casa, e de repente, aquele período passa e você se sente, cara, passou tão rápido, né? Algo que deveria ser tão diferenciado, algo tão bacana, tão bonito, tão gostoso, né? E de repente passa, aí chega o momento de tirar as bolas, tirar as luzes, os enfeites. Parece que a magia foi embora, parece que o momento de alegria foi embora, parece que o momento mais gostoso do ano foi embora. Isso porque talvez nós vivemos num mundo que está cada vez mais desreferenciado. Se não existe essa palavra, existe agora. Sem referência. O mundo que se ocupa em relativizar tudo, tudo é relativo, em minar e destruir qualquer tipo de âncora segura, né, que baliza ou que aponta para algo constante, absoluto e confiável. Nós vivemos numa época em que a verdade não existe, porque cada um tem a sua própria verdade. O que é verdade para mim pode não ser para você, e assim sucessivamente. A verdade de um não é a mesma verdade de outro. Qualquer verdade vale se ela faz você feliz. Essa é basicamente a expressão mais comum hoje em dia. Não existem verdades, tudo é relativo. E a gente vive isso. E isso não é novidade, não é uma exclusividade nossa no ano de 2011.
Pilatos, em João capítulo 18, versículo 38, diz assim: o que é a verdade? Ele próprio já relativizava, de certa forma, a verdade. Existe verdade? Essa é a minha pergunta. Será que existe uma verdade? Ou existe a verdade? Nós sabemos que existem muitas verdades, né? Mas a verdade existe? De fato, no mundo em que vivemos, construído e definido pelo conhecimento humano, as verdades são convenções que nós próprios estabelecemos. A gente estabelece uma convenção e ela se torna uma verdade, porque nós nos unimos e decidimos que seria assim. E elas se tornam verdade em torno das quais nós organizamos a nossa vida. É impossível viver um sistema de crenças, de verdade, a vida de cada um de nós, de cada ser humano, sem verdades. É impossível. Você não consegue viver. Agora, nós estamos numa época de Natal, onde também está sendo suprimido a questão da verdade, a verdade de Jesus Cristo está sendo suprimido, né? O Valério falou isso ontem, eu não lembro direito. Como é que é? Feliz festas? Como é que é a expressão? Boas festas. Boas festas está sendo suprimido pelo Feliz Natal, que remete à natalidade, algo que nasceu, ou o nascimento de Cristo. Vai sendo suprimido pelo Boas Festas. Assim como nos Estados Unidos também e em todos os lugares do mundo. Mas o que o próprio Jesus diz sobre Ele mesmo? Em João capítulo 14, 6 diz que Ele próprio diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então existe a verdade. Na outra ocasião ele afirma: e conhecereis a verdade e ela vai libertar você. A verdade liberta. Nós vivemos num mundo de verdades construídas, claro. Nós cremos em alguém que construiu o mundo e tudo que nele existe. O mundo foi construído, e essa verdade também foi construída sobre aquele que construiu o mundo. E alguém que é verdade, antes que nós pudéssemos conhecer e estabelecer qualquer verdade. E essa manhã nós vamos passar um tempo juntos falando sobre um Natal sem preocupações. Como eu gostaria que existisse um Natal sem preocupações, né? Sem preocupações com nada. Se você tem tua Bíblia aí, abre comigo Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2, versículos 1 a 12. A gente vai ver várias pessoas se preocupando com coisas, né? Mateus capítulo 2, versículo 1 a 12. Diz assim o texto, a partir do versículo 1: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos ou sábios vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá Israel, o seu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. E enviou-os a Belém e disse: vão informar-me com exatidão sobre o menino, logo que o encontrarem. Avise-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostraram-se e o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhes deram presentes, ouro, incenso e mirra, e tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Esse texto que a gente acabou de ler nos fala da chegada desses reis, esses sábios que viviam no Oriente em busca de um recém-nascido. A história diz que provavelmente esses sábios eram judeus da diáspora, os que foram
espalhados pela terra e sabiam das profecias e conheciam que um dia, a profecia de que um dia um menino nasceria. E eles acreditam que eles estavam espalhados pela terra e no momento certo eles vieram e anunciaram o nascimento de Cristo, previsto há tantos anos pelo profeta Isaías, há mais de 700 anos antes do nascimento de Cristo. E eles vieram então com essa notícia, embora tenham trazido alegria para muitos. Essa notícia foi alegria para os pastores, para os magos e outros também, no entanto, não foi nem um pouco feliz para Herodes. Tanto os magos como o rei estavam debaixo de uma preocupação. E essa preocupação não era tão séria, não era tão pouco séria, né? E exaustivamente nós encontramos na Bíblia a realidade da existência humana como sendo as preocupações. Todas as vezes nós encontramos na Bíblia a palavra: não nos preocupeis com o dia do amanhã, não andeis ansiosos com o dia do amanhã. Essa preocupação, várias vezes nós encontramos isso na Bíblia. E hoje eu quero compartilhar com vocês algumas preocupações. Em primeiro lugar, a preocupação de Herodes. Versículo 1 a 3 mostra que ele se preocupou, ele reuniu os chefes dos judeus, dos sacerdotes, reuniu todo mundo porque estava preocupado. Porque ele era um rei que não era judeu. Herodes não era judeu, ele foi instituído. Quase que obrigatoriamente o povo judeu teve que aceitar ele como rei. E de repente ele diz: o rei dos judeus chegou, eu vou perder meu cargo. Mas não somente ele se preocupou, também os chefes do povo também se preocuparam. A grande preocupação, o grande medo do rei Herodes era de que essa criança fosse encontrada, pois uma vez que a encontrassem, todas as coisas seriam mudadas. Se fizermos um retrocesso também em nossa vida, nós vamos ver que homens maus e impiedosos também têm medo, ou nós próprios também temos medo de que o nosso passado, algumas coisas sejam reveladas. Nós perdemos o controle da coisa, né? Quando nós temos coisas da nossa vida revelada. Para manter-se no trono, ele não hesitou de matar os seus próprios parentes. Você sabia que Herodes matou a própria esposa, matou os próprios parentes para se manter no trono? Então matar mais uma criança não seria problema para ele. E a presença de Jesus no seu reino estaria mudando tudo e ele teria que abrir mão de coisas a partir do trono. Poderes políticos e tudo mais. O encontro de cada um de nós com o Senhor Jesus requer também que nós abramos, ou que nós devemos então abrir mão de muita coisa. Quando nós encontramos com o Senhor Jesus, quando nós temos o nosso encontro com o Senhor, tem áreas da nossa vida que são incompatíveis com a vida que a gente agora está levando com Ele. E nós temos que abrir mão. Encontro com o Senhor Jesus exige descer do trono. Nós, de fato, somos um tipo de Herodes, que quando Jesus vem em nossa vida, nós sabemos, nós perdemos a autoridade do trono do nosso coração. O meu eu perde a autoridade e tem que descer. E quando ele desce, nós perdemos coisas, ou nós temos que abrir mão de coisas que às vezes nós não gostamos muito de abrir mão. O que você tem que abrir mão? Você sabe, cada um sabe do que nós precisamos abrir mão. O encontro com o Senhor Jesus ocorre mudança. Quando nós encontramos com o Senhor Jesus, nós mudamos, nós somos transformados. Existe entrega, existe quebrantamento. Todos nós lembramos ainda do dia da nossa conversão. Todos nós lembramos. Onde as coisas que antes nós nos agarrávamos como verdades absolutas, de repente se tornaram tão sem sentido. E a gente percebe que o Cristo, o próprio Senhor Jesus, veio preencher aquele vazio que a nossa vida, que tinha em nossa vida. Havia um vazio lá, não é? Tenho ouvido de vários de vocês testemunhos de conversão, alguns extremamente impactantes, outros dentro de uma média. A minha conversão não foi espalhafatosa, não foi algo assim, sabe, algo que balançou os meus alicerces, foi algo gradativo. Eu venho de uma família cristã que foi vindo, de repente eu entendi a verdade, entreguei minha vida a Cristo. Não foi espalhafatoso. Eu não ganharia um centavo para contar o meu testemunho, ninguém pagaria para ouvir meu testemunho. Agora um cara que é um assassino, ou igual esse Big Mike que vem aqui de vez em quando, que foi dos Hells Angels e matava pessoas. Esse cara, quando você ouve esse testemunho, você diz: uau,
Que transformação! Pessoas estariam dispostas a pagar para ouvir o testemunho desse homem. E talvez pessoas estariam dispostas a ouvir o testemunho da sua vida, mas o meu testemunho ninguém quer ouvir. Porque meu bisavô era cristão, meu avô era cristão, meus pais são, eu sou. E vem numa coisa assim, gradativa. Eu entendia aos 7 anos de idade, 6, 7 anos de idade, eu entendi, entreguei minha vida a Cristo. Levou um processo até os 19, quando eu entreguei minha vida totalmente ao Senhor. Mas foi algo assim, que muitos chamariam de sem sal. Mas eu tive que abrir mão de várias coisas da minha vida. Eu tive que entregar. Houve quebrantamento, mas não de chorar, de pular, de se jogar. Não foi assim. Mas foi uma conversão. Ninguém pode duvidar disso. Se uma conversão chacoalha teus alicerces, muda a tua vida. Um cara que é super influente no mundo se converte, faz um rebuliço. Todo mundo, uau! É inquestionável, o cara teve uma conversão, mas por outro lado, se não acontece isso, também não é questionável. É inquestionável uma coisa assim, porque você lá dentro sabe, houve mudança em minha vida, houve transformação. Encontro com o Senhor Jesus causa transformação, independente se for espalhafatoso, barulhento, ou se for calmo, na média, sem projeção nenhuma, houve mudança. Encontro com o Senhor Jesus transforma a nossa vida, transformou a vida desses homens, transforma a vida de pessoas hoje, e vai transformar a vida de pessoas amanhã. A preocupação de Herodes era que esse menino, quando encontrado, transformaria a vida dele. Ele teria que sair do trono, porque o rei dos judeus veio, o Messias esperado há tantos anos. Gênesis 3,16 é a primeira indicação da vinda do Messias. 3,16, em Gênesis, quando a Bíblia já diz, vai chegar o dia. E de repente esses homens esperando, e ele chegou finalmente. Vocês conseguem imaginar? Milhares de anos esperando essa criança e de repente ela chegou. E o rebuliço que isso causa. A preocupação na vida de Herodes, preocupação na vida das pessoas, preocupação na minha e na sua vida. O encontro de Jesus transforma, muda e quebranta coração de pessoas. Também teve a preocupação dos magos. No versículo 2 do texto que acabamos de ler, diz: eles chegaram até Jerusalém e perguntaram: onde está o menino, o nascido, o rei dos judeus? Onde ele está? Nós vimos a estrela dele, nos alegramos com um intenso júbilo, nós vimos a estrela dele, queremos ver onde ele está. Se o rei Herodes se preocupa com o fato da criança ser encontrada e consequentemente tudo na vida dele ser mudado, a preocupação dos magos era de essa criança não ser encontrada. Nós precisamos encontrar, e se nós não o encontrarmos, nada vai mudar. Precisamos saber onde ela está. E eles investiram grande fortuna para realizar essa fantástica caravana até a chegada em Belém. Vocês imaginem, uma viagem difícil, e eu creio que de certo modo muito perigosa, e provavelmente não eram só 3 homens, como eram homens muito ricos, a caravana era muito grande, com muitos homens juntos para proteger a viagem deles. Quanta expectativa acumulada para ver essa criança, quanta expectativa. O simples fato de encontrá-la, de tocá-la, pagaria todo o sacrifício que eles fizeram. Só o fato de vê-la, o simples fato de encontrá-la, neles também se cumpririam a promessa de que os gentios seriam atraídos ao Senhor. Para nós também o encontro com o Senhor Jesus, não mais a criança na manjedoura, né? Mas o Cristo vitorioso e ressurreto realizou o nosso sonho mais profundo e glorioso. Como eu disse antes, preencheu o vazio em nosso coração. Para nós que vivemos num mundo ocidental, de liberdade plena. Ontem nós fomos à praia no final da tarde, e vocês não imaginam o quanto de culto de candomblé que tinha ontem lá na praia. Impressionante! Uma liberdade de culto que você não possa imaginar. Você pode ir lá, faz um culto na praia. Nós podemos ir lá na praia. Ninguém está nem aí, você pode fazer. Pode ir lá fazer o teu despacho, ninguém está nem aí, você pode ir fazer. Mas pessoas ao redor do mundo não possuem a mesma liberdade que eu e você. Pessoas na Coreia do Norte precisam se encontrar em cavernas para poder falar de Jesus. Para eles, uma página da Bíblia é como encontrar o próprio Senhor.
o desejo de tocar uma parte de uma folha de Bíblia. Eles copiam, sabe o que eles fazem? Eles decoram a Bíblia. Alguém que tem, quando eles têm acesso à Bíblia, eles decoram uma parte e chegam nos lugares e transcrevem para passar adiante, para que o outro também tenha acesso. Para eles é mais ou menos assim como para esses homens que viajaram de tão longe, para simplesmente tocar essa criança, só ver ela já paga o preço. Nós não entendemos isso porque a gente vive num mundo livre, num país ocidental onde nós temos liberdade de culto. Você pode cultuar o que você quiser e ninguém está contra você, mas lá não, lá você paga por cultuar o Senhor com a sua vida. Você é morto. Então o simples fato de poder ter acesso causa preocupação a essas pessoas também. E se nós não conseguirmos, se nós não chegarmos, se não tivermos, para esses magos a preocupação era que a criança não fosse encontrada e o mundo não seria mudado. Terceira preocupação, o encontro transformador. Diz o texto no versículo 11: entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Jesus não nasceu num estábulo? É o que a história conta, mas o texto diz que eles entraram numa casa. Está errado, não está? Não acha? O que aconteceu aqui? Não entendi? Pode ser. Quais são as pinturas que a gente encontra sempre? Jesus numa manjedoura, um anjo, os pastores e os magos. Jesus provavelmente já tinha 3 anos aqui de idade, quando esses magos chegaram. Mais ou menos 3 anos. Quando esses magos encontraram esse menino. Tanto é que não estavam mais num estábulo, já estavam estabelecidos numa casa. Tanto é que Herodes, de 3 anos abaixo, mandou matar todas as crianças, porque Jesus estava entre essas idades. Não era mais um recém-nascido, não estava mais numa manjedoura, já corria, já fazia as estripulias de criança de 3 anos. E quando esses homens chegaram, prostraram-se e adoraram, abrindo seus presentes, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra, que provavelmente esse ouro foi usado para pagar a viagem de Jesus, Maria e José ao Egito, fugindo da matança das crianças de Herodes. O encontro com a criança mudou a vida daqueles homens. 3 coisas importantes aconteceram na vida daqueles sábios. 3 coisas. A preocupação foi suprimida ou foi substituída pelo júbilo. Encontramos a criança. Eles estavam preocupados. Onde está o menino? A preocupação cedeu ao lugar ao júbilo. A preocupação tornou-se em alegria, com grande e intenso júbilo. Ninguém que se aproxima de Jesus, por mais preocupado que esteja, sai da mesma maneira. Ninguém. Quando nós temos um encontro com o Senhor, lembra quando você se converteu? Eu lembro quando eu me converti, eu quase evangelizei uma Kombi, de tão cheio que eu estava, eu saí falando de Jesus para todas as pessoas, e cheguei perto de um carro e estava falando, e tem uma pessoa dentro que achou que eu estava maluco. Mas na minha conversão, como eu disse, não foi espalhafatosa. Eu entendi essa mensagem que me transforma e que me causa alegria. Eu preciso contar para alguém. Se você ouve uma história, mesmo que seja fofoca, que seja algo assim, você não passa para frente? Não é? Você passa para frente, porque causou algo em você. Puxa, essa aqui é cabeluda, hein? Você, poxa, conta para o outro. Agora, quando nós encontramos com o Senhor Jesus, que transforma a nossa vida, causa alegria, a nossa preocupação, ou essa preocupação é transformada em júbilo. Algo que antes te preocupava, agora te traz intenso júbilo, alegria e satisfação. Você não vai passar para frente. Você conta também, você passa para frente. E à medida que a gente vai passando anos na igreja, envelhecendo na igreja, a gente vai perdendo o mesmo zelo pelas coisas, né? A gente fala, não precisa tão... E eu acredito que nós precisamos voltar ao primeiro amor, não é? Sentir a primeira intensidade. Nós desejamos isso no nosso casamento, não é?
Quando a gente tem quase 10 anos de casado, você diz, puxa vida, vamos acender essa chama de novo, como se fosse no primeiro ano. E é possível voltar lá ao primeiro amor, de agir de novo assim, é possível, e com Cristo não é diferente. Júbilo é mais forte do que a preocupação desses homens. A segunda coisa, a incerteza foi substituída pela adoração. Depois de eles encontrarem a criança, de vê-la lá, se prostraram e adoraram. A incerteza, será que vamos encontrá-la? Substituiu-se por adoração. E isso levou à terceira coisa que aconteceu: novos caminhos. Depois de terem visto e adorado o menino, os homens retornaram por outro caminho. Não o da preocupação, não o da incerteza, mas da alegria, do júbilo e da tranquilidade. Será que há alguma coisa capaz de nos tocar o coração com o poder da tranquilidade esse ano? Pensem só o que aconteceu com esses homens. Primeiro, eles estavam preocupados. Nós vimos a estrela dele, queremos ver onde ele está. Quando eles o viram, júbilo entrou no coração deles, alegria. Primeiro, eles tinham a incerteza, puxa vida, vir de tão longe, será que vamos encontrá-lo? Quando finalmente o viram, eles se prostraram e adoraram. Quando tudo isso aconteceu, eles não voltaram mais para Herodes. Eles fizeram um outro caminho porque haviam sido advertidos em sonho para não voltar. Porque Herodes mentiu a eles dizendo que quando o encontrassem era para chamá-lo, que ele também queria adorá-lo, mas Herodes queria matá-lo. E eles foram por um outro caminho. Quando nossa preocupação é substituída pelo júbilo, quando nossa incerteza é suprimida pela adoração, novos caminhos surgem em nosso coração. Novos caminhos. Como será o seu Natal esse ano? Que Natal vai ser esse ano para você? Preocupado com o encontro transformador de Jesus, que por certo exigirá que você abra mão de alguma coisa na sua vida? Tudo depende de você, assim como dependeu de Herodes e daqueles homens. Não depende mais de Jesus. Jesus já chegou, Jesus já veio, Jesus já morreu, Jesus já ressuscitou. Depende de mim e de você agora. Só de nós. Então, essa manhã eu quero encorajar você a permitir que a tua preocupação com esse final de ano seja preenchida com júbilo. Rejubile-se no Senhor nesse Natal. Pense em tudo que vem junto com o verdadeiro Natal, não aquele que nos é apresentado na televisão, mas o verdadeiro Natal que a gente encontra aqui. Que a tua incerteza seja também substituída pela adoração. Adore ao Senhor. Vinde, adoremos. Venham, vamos adorar ao Senhor. E que dela surja novos caminhos para você em 2012. Que você viva um ano diferente. Com tranquilidade, com certezas, com fé restabelecida no Senhor, com júbilo. Esse é o meu desejo para você essa manhã. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe nosso almoço que teremos daqui a pouco. Todos vocês estão convidados a participar aqui. Nós queremos ainda orar antes de passarmos para a segunda parte da nossa programação. Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor meu Deus, eu quero agradecer em primeiro lugar por esse maravilhoso presente que é o Senhor Jesus em nossa vida. Obrigado porque o Senhor veio um dia em forma humana, humilhou-se a si mesmo, assim como Efésios diz, porque um próprio Deus tomar forma de ser humano é descer no mais baixo nível, para que houvesse essa identificação com o ser humano e nós hoje pudéssemos ter acesso ao Senhor, porque um dia o Senhor nos amou, para que nós pudéssemos amar hoje. Deus, obrigado por essa manhã. Obrigado por Tua palavra, obrigado por esses exemplos que nós vemos na Bíblia, de homens e mulheres que foram transformadas na história, transformados, por causa desse encontro com o Senhor. E esse encontro transformador mudou a vida desses sábios, dos pastores,
Mudou a vida de Zaqueu, mudou a vida da mulher que tinha fluxo de sangue, mudou a vida de leprosos, mudou a vida de homens que eram considerados os doutores da lei, assim como Nicodemos. Deus transformou homens que antes achavam que tinham a posse da verdade, mas que entenderam que no Senhor a verdade se resumia. Deus, em nome de Jesus, que esse poder transformador, atuante e vibrante, ainda presente nesse mundo, transforme nossas vidas nesse ano, de forma que a gente conheça o verdadeiro Senhor e o verdadeiro sentido do Natal. Eu peço que o Senhor nos abençoe nessa manhã. Para a glória do Teu nome oramos assim, amém. Antes de irmos para lá, eu gostaria que nós cantássemos de novo mais uma vez aquela música da Minha Pequena Luz. É uma música infantil, uma música super infantil, mas que carrega uma mensagem muito poderosa. Essa pequena luz que existe em nós, vamos deixar brilhar, para que o mundo veja e creia. Vem, Thalita.